Todos, gostaria de convidar a professora Joana para fazer parte comigo da mesa. Na sequência, eu faço a apresentação da Joana à nossa comunidade acadêmica. Convido a todos a saudar a professora Joana. Comentava hoje com a Joana que eu estava no almoço com ela, aproveitando a oportunidade para tietá-la, e ela achou cômico, mas certamente eu diria que grande parte do público que está aqui hoje está nessa mesma relação de expectativa, né, em conhecê-la pessoalmente. Alguns já a conhecem pessoalmente e muitos a conhecem através dos seus escritos, da sua produção, né? Está no nosso meio, professora Joana. Seja bem-vinda, professora. Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação de alguns elementos que constam, sobretudo no seu currículo Lattes, até porque temos um público que não é ligado especificamente à área de história, né? Quero destacar alguns aspectos da sua trajetória acadêmica, enquanto pesquisadora, mas também enquanto uma profissional que tem desempenhado diversas atividades, além das de pesquisa, no campo das atividades administrativas, enquanto uma intelectual envolvida em diversas atividades na nossa sociedade. A professora Joana é titular da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e tem sua formação ligada à área de História. Atualmente a professora atua em 2 programas de pós-graduação, programa de História na UFSC e também no programa interdisciplinar em Ciências Humanas, também na mesma universidade. Ambos programas ofertam tanto mestrado, melhor dizendo, o programa de História, mestrado e doutorado, e o programa interdisciplinar. Uma das razões pelas quais nos motivamos em convidá-la para estar conosco, que é o programa interdisciplinar em Ciências Humanas, que é ofertado no nível de doutorado. A professora Joana tem uma vasta experiência sobre história do Brasil e República, atuando fundamentalmente em temas ligados ao feminismo, gênero, relações de gênero, história das mulheres, memória, história oral, história do tempo presente e história comparativa. Um dos aspectos da trajetória da professora é um grande envolvimento em atividades administrativas, tão importante na gestão das nossas instituições. Destacaria algumas. A professora Joana atuou como coordenadora nos 2 programas de pós-graduação que mencionei há pouco, atuou também como diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas daquela instituição e, mais recentemente, desempenhou a função de pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. E, atualmente, foi eleita, né, como presidente da AMPU, devendo assumir mais esse encargo no mês de julho, quando haverá a AMPU em Brasília, assumindo, então, essa associação, que é a maior associação no Brasil, que vem a representar, sobretudo, os profissionais ligados à área de História. Um outro aspecto importante da atuação da professora são as suas diversas experiências de internacionalização, né, seja em universidades latinas ou norte-americanas, europeias. Eu destacaria aqui que a professora atuou como professora visitante em Paris 7, em 2014, na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, em 2013, Universidade de Chile, em 2012. E também fez 2 pós-doutoramentos, um no início dos anos 2000, na França, e recentemente a professora retornou dos Estados Unidos, agora em fevereiro, também para o seu 2º pós-doutoramento. A professora atua em diversos membros do corpo editorial, da revista e periódicos científicos, e tem uma produção acadêmica extremamente expressiva, né? Atualmente consta com quase 50 artigos publicados, participou como autora, ou organizadora de 29 livros e 59 capítulos de livros. Como seus compromissos e sua atuação
tem orientado diversos alunos, tanto do mestrado como do doutorado. Atualmente orienta 6 alunos de mestrado e 12 alunos de doutorado. 6 de mestrado e 12 de doutorado. Que a CAPES não ouça isso, né? Tem algumas orientações, então pode. E essas são orientações em andamento, além de 39 orientações de mestrado já concluídas e 33 de doutorado concluído. Por fim, na rápida apresentação da professora, eu gostaria de destacar um aspecto importante naquilo que a professora Joana vem se empenhando enquanto profissional. Eu diria que é uma grande intelectual, um grande compromisso político e social, e tem levantado diversas bandeiras em defesa de causas extremamente caras à nossa sociedade. Sobretudo em momentos em que nós vivenciamos experiência, sobretudo no Brasil, de pouca observância de direitos humanos, de direito às minorias, das sexualidades, enfim, a professora Joana vem, ao longo de muitos anos, tendo um compromisso político, assumindo bandeiras extremamente pertinentes e importantes. E por fim, destacaria que, apesar de todas essas atividades, de seu compromisso, é extremamente generosa e atenciosa com as pessoas com quem ela convive. Elemento que deve ser destacado, sobretudo, num período em que se fala muito, ou às vezes quase exclusivamente, em produção, em números, em quantidades. Esse aspecto da formação humana, de respeito ao humano, é também uma das características da professora Joana, porque torna certamente ela uma pessoa que muitos respeitam pela sua trajetória, pela sua contribuição no campo da ciência e também dos movimentos que ela vem se empenhando. Professora Joana, seja bem-vinda ao nosso meio, e é uma alegria para nós ter aqui, e fique à vontade para fazer então a sua fala, que marca o encerramento do nosso evento e oficialmente a aula magna do nosso mestrado interdisciplinar de Sociedade de Desenvolvimento. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, eu quero dizer que o Frank, ele é muito gentil, gente. Não é tudo isso, não, pode ter certeza. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a receptividade, a gentileza das pessoas, o cuidado que vocês tiveram comigo. Afinal, eu costumo dizer que eu já sou uma senhora idosa, eu uso isso, faz parte do meu show, tá? E foram me buscar no aeroporto, me colocaram no hotel, foram muito gentis, me trouxeram aqui, conheci o coordenador do programa, o diretor de campus, estudantes, professores, professoras, e agora estou conhecendo vocês. Então eu quero agradecer a recepção, a gentileza com que eu estou sendo recebida aqui. É a primeira vez que eu venho nessa cidade. Gostei de conhecer. Eu nasci numa cidade pequena, também. Itajaí é uma cidade pequena. Eu gosto de Itajaí. Moro em Florianópolis há muito tempo, mas nasci em Itajaí. E gosto de cidades assim, aparentemente tranquilas. Geralmente nem são tão lindas, mas aparentemente tranquilas como Campo Mourão parece ser. E com pessoas tão gentis. Então, eu preparei um PowerPoint e eu gostaria de poder controlar a passagem dos slides. Isso é possível? Eu sou uma professora que sempre gostou muito de visualidades. Eu já fui professora de ensino de história, na época, hoje em dia nem tem mais, 5ª ou 8ª série. E sempre gostei de falar, ouvir, falar e ver. Por quê? Porque isso ajuda pedagogicamente, mas também porque eu tenho uma péssima memória, uma maneira de me lembrar do que eu tenho que falar, tá bom, gente? Vamos reconhecer as coisas. Então, o Frank me pediu para falar sobre interdisciplinaridade.
Eu tenho uma experiência no doutorado interdisciplinar, não só como coordenadora, como professora há bastante tempo. Nosso programa agora entrou no PROEX, que está com nota 6. Foi uma luta bastante grande. A gente começou numa época em que não havia ainda quase programas interdisciplinares. Hoje em dia ele se tornou uma área que mais cresce na campus, mas na época não era assim. Eu não vou falar disso, mas é claro que essa experiência vai estar contando. De vez em quando vou falar um pouquinho disso. Então, esses são os assuntos que eu pretendo falar. E o Franco vai me dizer quando eu estiver já extrapolando a paciência das pessoas. Então, eu vou falar de momento de desqualificação das ciências humanas e sociais aplicadas, crescimento e consolidação da interdisciplinaridade, possibilidade de iniciativas inovadoras, dificuldades a serem enfrentadas. São 4 assuntos, prometo que não é muito longo. Eu quero começar com aquilo que aconteceu dia 26. A Câmara dos Deputados Federais aprovou a reforma da CLT. Ainda vai para o Senado, mas aprovou. São protestos nossos e tudo mais. Eu, então, tenho um texto que eu quero ler um pouco e, em seguida, falar um pouco. Pode ser? Porque eu preparei. É claro que eu não posso começar essa fala sem lembrar que, na noite do dia 26, a reforma da CLT passou na Câmara dos Deputados e que, amanhã, dia 28, haverá greve geral contra esta reforma e contra a reforma da Previdência. Claro que também não posso deixar de lembrar que estamos vivendo uma grande onda de direita popular que se juntou com uma elite conservadora que promete colocar o Brasil nos trilhos, entre aspas. Infelizmente, esses trilhos parecem que caminham na direção de um lugar onde o trabalho parece que vai ser cada vez mais desvalorizado, onde os que trabalham certamente terão dificuldades para se aposentar e onde nos vendem a ideia de que deveremos ser nossos próprios patrões. Certamente teremos como novos patrões que inventar um novo sindicato patronal, quem sabe. Seremos nossos próprios agenciadores de mão de obra, pagaremos nossa contribuição. Eu sei que eu estou fazendo uma distopia aqui, né? Pagaremos nossa própria contribuição para a aposentadoria numa empresa que, se for à falência, nos deixará, evidentemente, desprotegidos. Eu posso fazer essa distopia porque eu estive num país que essa distopia já existe. Nos Estados Unidos, as pessoas que eu conheci pagam previdência privada e, se ela for à falência, e vão, de vez em quando vão. Nessa nova sociedade, que já existe em vários países, inclusive em vários lugares do país, no interior, de várias famílias, mesmo na classe média, nós temos corpos abjetos. E eles crescem a cada dia. Corpos abjetos, seguindo aqui a definição de Judith Butler, do livro Corpos que Importam, são aqueles que, quando ficam doentes, não importam. Quando morrem no tiroteio entre gangues, como aconteceu agora em Florianópolis, quando fazem parte das próprias gangues, quando encontram-se em situação de dependência química, quando vão à falência porque, como empresários de si próprios, não conseguem vender seu trabalho por um preço que lhes permita sobreviver e pagar seguro de saúde, seguro de aposentadoria, e ficam completamente desprotegidos. Estes corpos, quando morrem, a classe média, que ainda não faliu, não se reconhece neles. Ensinaram-nos por muito tempo que deveríamos trabalhar muito, que nossa honra estava no trabalho, que a
ciência iria encontrar forma de nos livrar dos trabalhos mais pesados e difíceis e que no futuro, que nunca chegou, trabalharíamos menos, mas não teríamos salários reduzidos. Teríamos mais tempo para o lazer, para a arte, para as amizades, para os amores. Essa utopia não se realizou. Temos ao contrário. E isso não faz mais divisão entre países considerados desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Para usar uma terminologia muito cara, os anos 70 e 80. Já nem se usa mais. O que temos hoje é uma desnacionalização completa da produção, o trabalho necessário para fazer os produtos que nós compramos e que são baratos, é realizado por pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. Muitas vezes. Modernização das relações de trabalho tornou-se retirar direito dos trabalhadores. Para ter um emprego, as pessoas terão que aceitar o que lhes oferece. O que se garantiu na noite de quarta-feira na Câmara dos Deputados foi um caminho nessa direção. Ainda não é total. Portanto, ainda temos que brigar. Este, infelizmente, é um movimento internacional. O trabalho que fabrica nossas roupas, sapatos, carros e até alimentos é precarizado. Muitas vezes, análogo à escravidão. Como eu já disse. Todas essas reflexões que estou fazendo aqui para começar essa fala, estou falando de coisas, na verdade, que vocês todos já sabem. Vem de um saber acumulado por uma área de conhecimentos a qual todos e todas nós pertencemos, as ciências humanas. Esta área de conhecimento, que faz refletir, se tornou um incômodo. Tornamos-nos meio que profetas malditos. Como não há espiadinha no que vem acontecendo no mundo, nós vivemos um momento de desqualificação das ciências humanas, não só, as sociais aplicadas também. Estamos todos juntos neste lugar. Vários países estão retirando recursos desta área. Há retirada de disciplinas desta área do ensino médio e fundamental, inclusive. Há redução geral de recursos para pesquisa. Gente, isso aí é desculpa os erros de português, mas está repetido geral. Em geral e para a básica em particular. Pesquisa básica também está perdendo muito dinheiro. Há um anti-intelectualismo atualmente, muito sério. Querem alguns exemplos? A Austrália acabou de aprovar, recentemente, aulas de programação ao invés de história e geografia no ensino médio. Pois é, o ministro da Educação australiano, Christopher Pyne, aprovou, na semana passada, a substituição das disciplinas de História e Geografia como obrigatórias, substituiu por programas de software. O plano é que as escolas públicas da Austrália comecem a ensinar linguagem de programação para alunos a partir do 5º ano escolar até o último ano do ensino médio. As escolas, diz ele, o ministro da Educação, devem ter ensino de alta qualidade e é de extrema importância para o futuro econômico da nação, disse o ministro. Para quem não sabe, o sistema de ensino australiano permite que os alunos escolham a maioria das matérias nos últimos anos do ensino médio. Eles podem optar por arte, fotografia e até culinária, se quiserem. As matérias de História e Geografia deixaram de ser obrigatórias e estão no rol das optativas. Qualquer semelhança com a reforma de ensino médio feita recentemente no Brasil, posso atestar que não é mera coincidência. A ideia é essa mesmo, preparar para o trabalho. Entender que o ensino superior é para poucos e que o ensino médio deve direcionar para o trabalho, de preferência na área tecnológica. Assim, refletir, pensar o mundo que vivemos, como faz as áreas
humanas e sociais aplicadas, não vai garantir boa formação para o trabalho. É considerada perda de tempo, enfim, formação de gente que questiona, incomoda e que pensa. Agora uma notícia do Japão. O governo japonês pede cancelamento de cursos superiores de humanas. Por favor, não vão ficar tristes, eu prometo que no final eu conto uma coisa alegre, tá? Cancelamento de cursos de humanas em universidades. Notícia saiu em 16 de setembro de 2015, portanto não é de agora. Diversos cursos de ciências humanas, sociais e humanas serão cancelados no Japão em função desta recomendação. O que se quer? Que sirvam, que ofereçam áreas que contemplem necessidades da sociedade. Ou seja, humanas e sociais aplicadas não são consideradas necessidades da sociedade. Segundo o site da Time Higher Education, de 60 universidades nacionais que oferecem cursos nessas disciplinas, 26 delas já confirmaram que irão cancelar ou reduzir essas matérias. A ação aconteceu depois do ministro enviar uma carta às 86 universidades do Japão pedindo que tomem ações para abolir estas disciplinas. Acontece que essas universidades estão passando por problemas financeiros e muitas delas vão atender aquilo que o ministro está querendo. Entre as dificuldades que eles passam é a dificuldade de ter, inclusive, alunos, uma vez que há uma queda muito séria na natalidade. Esse decreto ministerial foi considerado anti-intelectual, um movimento, aliás, muito comum atualmente. Essa ação também pode ser pensada como parte dessa questão da pressão financeira. Esses problemas financeiros contribuem para que muitas instituições funcionem com 50% da sua capacidade. E eu, quando falo de movimento anti-intelectual, estou falando da redução de recursos de ciência básica. O que é ciência básica? É aquela daquele pesquisador que fica lá ainda, não tem nenhum produto feito para ser apresentado, mas ele está testando se junta isso com aquilo, dá nisso, se aquele fungo resiste a isso ou resiste àquilo, se aquela alga faz isso ou faz aquilo. Ou seja, não é um produto que sai lá no final para venda no mercado. Então, conta o problema da ciência básica e dos cortes gerais de orçamento para a ciência. Esse corte geral de orçamento na ciência está se refletindo. Houve já em 2016 uma manifestação contra o corte de 60% do orçamento da ciência na Argentina em 26 de dezembro de 2016. Nos Estados Unidos, recente, marcha pela ciência nos Estados Unidos, aliás foi no mundo todo, né? No dia 22 de abril. Aí esse sujeito aí está representando o Trump, não é ele não, tá, gente? Ele não iria numa manifestação que vai ser contra ele, certo? Aqui marcha pela ciência em Boston também no dia 22 de abril. E a notícia que a gente tem de que o Trump aumentou os gastos militares e derrubou os gastos com meio ambiente, ciência e pobreza. Como vocês estão vendo, essas coisas estão se reprisando em todo o mundo. O que ele fez? Ele também retirou ajuda internacional, combate ao aquecimento global, iniciativas que beneficiam americanos pobres, que são vítimas da proposta sanitária. Ele vai dar prioridade ao aumento nos gastos militares e na segurança interna. Essas coisas contaminam, vocês sabem. E recentemente, vocês devem ter lembrado, devem ter visto falar, houve um incidente na Universidade de Berkeley, que um partidário dele, sujeito
violento no sentido das suas declarações racistas, misóginas, anti-muçulmano, supremacista, quer dizer, supremacia branca, que foi lá dar uma palestra e os estudantes fizeram uma revolta. E aí, o que é que o senhor Trump fez? Ameaçou de cortar os recursos da universidade. Como é uma universidade pública, realmente não teria como sobreviver sem os recursos públicos. Aliás, diga-se, foi no começo de fevereiro. Estava correndo um movimento internacional das pessoas dizendo que não iam mais para os Estados Unidos para os eventos promovidos pelas universidades, como boicote ao governo Trump. Aí as pessoas se lembraram, houve um contra-movimento, lembrando que as universidades públicas norte-americanas já estão sofrendo cortes, que há um corte muito sério na ciência. E que a não ida das pessoas para os eventos só iria aprofundar ainda mais o problema que já estava ocorrendo. Bom, é claro que isso não acontece só nos Estados Unidos. Corte para a ciência no Brasil foi inclusive notícia na Nature, não é mesmo? No dia 4 de abril. E ali vocês veem pelos risquinhos o que foi proposto, o que pode ser gasto do orçamento que está sendo cortado. 2017 aparece, ao lado de 2016, com um orçamento bastante baixo. Pois é, as ciências, de maneira geral, mas as humanas, em particular, estão sob ataque. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês já ouviram falar de ajudar o povo das humanas a fazer miçangas? Pois é. Então, ali tem até uma brincadeira, né? Tem um cara das exatas, como sempre os das exatas são apresentados como rapazes muito feios. Eu tenho certeza que eles não são, mas aqui eles estão sendo representados como feios, e os das humanas como rapazes bonitos, que eu tenho certeza que são. Então, ali o das exatas dizendo, percebe-se que os vetores indicam as forças atuantes no corpo do nadador. Então ele está medindo ali a força, o impulso da natação. E aí o Humanas, em vez de interpretar desse jeito, ele diz, putz, o cara levou uma flechada num lugar bem ruim. Pois é, a desqualificação. Na hora que falta recurso, as áreas começam a disputar mais seriamente, não quer dizer que não disputavam, mais seriamente, pelos poucos que existem. Pois é, se por um lado nós temos isso, que é essa desqualificação das humanas, recorte nas áreas, para áreas da ciência de maneira geral, nós temos também um crescimento e consolidação da interdisciplinaridade que começou há algum tempo e que continua. Eu disse para vocês que eu ia ser boazinha também em determinado momento, né? Começa um pouco agora. Então, o que nós temos aqui? A área que mais cresce na CAPES, em termos de pós-graduação, é a área interdisciplinar. E cresce tanto a ponto de assustar a CAPES. Tanto que as propostas de programa que lá chegam são as mais peneiradas, eu quero dizer, a comissão é a mais rígida que existe. Eu trouxe aqui um mapa, não sei se dá para ver, mas a informação que se tem, isso aqui é um mapa da localização dos programas. Enfim, não dá para enxergar, eu acho, mas são 380, se não me engano, 385, 386, o número de programas nesse momento. Mas só para informar, dos programas que das propostas que aparecem, só 20% é aprovado.
chegou a propor que, quando aparecesse um programa interdisciplinar, primeiro se tentasse ver se alguma área não iria querer abarcar aquele programa, digamos, recebê-lo na sua área, para depois, então, deixar com a área interdisciplinar, de tanto que isso cresceu. Enfim, a interdisciplinaridade vem crescendo vertiginosamente. Voltando aí. Novas áreas de avaliação se criam por causa da interdisciplinaridade, inclusive. Eu tenho aqui alguns nomes dessas áreas. É o caso da própria ciências ambientais, é o caso de materiais de biotecnologia, que são áreas que começam a surgir no entrecruzamento de áreas disciplinares. Então, olha só, tem aqui informação. São 351 programas em 2016. Sabe? Realmente é uma área bastante grande. Novas áreas, então, se criam e há crescimento de universidades que optam por estruturas interdisciplinares. O exemplo mais famoso é o caso da Universidade Federal do ABC, não é? Mas tem também exemplos na Unila, tem exemplos em São João del Rei de bacharelados em ciências humanas, na Universidade do Recôncavo Baiano. Nós lá na Federal de Santa Catarina temos programas de graduação interdisciplinar no campus de Joinville. Ele é na área de mobilidade. Então, tem a navegação, o trem, o automóvel, a aviação, várias áreas que trabalham juntas. Então, é dentro das áreas das engenharias, mas que juntam várias áreas. Não é uma coisa muito fácil de gerir, não. Porque eles começam com um curso comum e depois se dividem em especialidades. E aí, muita gente desiste no caminho. E aí você tem uma relação professor-estudante muito baixa, o que é um complicador para os índices que nos regem, certo? Uma outra coisa que tem aparecido, novos periódicos têm optado pela interdisciplinaridade. O CNPq exigiu que as áreas de avaliação definissem como aceitariam projetos interdisciplinares. Durante muito tempo, as áreas, quando alguém apresentava um projeto que não estava bem dentro da área disciplinar, o conselho de avaliação, a comissão de avaliação, perdão, rejeitava. O que o CNPq fez? Fez cada área dizer, nos seus critérios de avaliação, de que maneira aceitaria projetos vindo de outras áreas. Que relação teria que ter com aquela área, certo? Então, história, geografia, química, física, filosofia, literatura, todos tiveram que dizer quais as exigências para aceitar projetos vindos de outras áreas. Pensando a possibilidade de interdisciplinaridade, porque não quer criar uma área interdisciplinar no CNPq. Vários editais têm vindo, com investimento da CAPES e do CNPq, exigem equipes interdisciplinares. Essa última agora, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, exigia uma equipe interdisciplinar e, inclusive, uma equipe com elementos da área tecnológica. Então, é realmente interdisciplinar. Eu quero com isso dizer que este é o momento real da interdisciplinaridade. E uma outra coisa que eu lembro também a vocês, a prova do Enem é feita por área, as provas, né? E não mais por disciplina. Enfim, nós estamos realmente caminhando na direção da interdisciplinaridade. Não quer dizer que não tenha problemas. Nossos estudantes, às vezes, têm dificuldade de conseguir se colocar
num concurso que ainda costuma pedir áreas disciplinares. Mas, pelo que se está verificando, esse vai ser o caminho, cada vez mais, a área interdisciplinar. Nós já tínhamos visto as possibilidades de iniciativa inovadora. Bom, a interdisciplinaridade é certamente o caminho do futuro e os programas precisam valorizar esse potencial. E eu dou parabéns à área interdisciplinar por isso. Mas lembro, deixa eu puxar agora a brasa um pouquinho para a minha sardinha disciplinar. A história, desde o início do século XX, que optou pela interdisciplinaridade, certo? Enfim, para falar a verdade, as várias disciplinas há muito tempo têm optado pela interdisciplinaridade, têm feito trabalhos, pesquisas na interface com outras áreas do conhecimento, principalmente dentro das áreas humanas e sociais aplicadas. Só não reconhecem isso. E nós já vamos falar sobre isso um pouco daqui a pouco. Como que a gente vai valorizar esse potencial interdisciplinar? Criando projetos que envolvam questões cuja solução só podem ser interdisciplinares. E o desafio maior é ultrapassar as áreas humanas e sociais aplicadas, que essa é a coisa mais difícil que a gente tem. Como fazer um projeto que junte humanas e sociais aplicadas com a área da saúde, com a área das tecnológicas? Porque enquanto eles ficarem nos acusando de ter que aprender a fazer miçanga, senão eles já sabem, né? Talvez a gente precise ensinar para eles que algumas das miçangas deles são complicadas e que precisam pensar o fator humano. Mas a gente já chega lá. O mestrado cuja aula inaugural é hoje, o PPG-7, tem duas linhas de pesquisa muito interessantes. Formação humana. Você quer coisa mais interdisciplinar do que isso? Políticas públicas, produção do espaço, processos socioculturais, instituições. Enfim, vocês têm um potencial muito grande para pensar questões que ultrapassam as várias disciplinas dentro das áreas humanas e sociais aplicadas e, inclusive, para além delas. Eu vou dar depois alguns exemplos. E uma outra coisa, publicações em parcerias interdisciplinares. Se os projetos que a gente fizer tiver pessoas de outras áreas do conhecimento, as publicações do resultado desses projetos será com gente de diferentes áreas. Uma outra coisa que eu quero lembrar, eu estava falando sobre isso com o Franco, eu sei que vocês sabem disso, mas não custa lembrar. Na área interdisciplinar, a publicação dos estudantes só vale para o programa quando estes estudantes publicam com os professores, com o orientador, ou com ou com alguém do programa. Por quê? Porque na hora de puxar a produção do estudante, ele só vem se estiver articulado com a do professor. Porque é a do professor que aparece ao lado da do estudante. Claro, ele em primeiro lugar, o estudante em primeiro lugar, como primeiro autor, o professor em segundo lugar, como segundo autor. Está lá na publicação do professor, o show do lápis do professor, certo? E aí, então, vai contar quantas estudantes estão publicando a partir da publicação que fizeram
com o orientador ou co-orientador ou alguém do programa. Eu sei que isso não é uma coisa fácil. Deixa eu dar 2 exemplos, de um lado e de outro. Do lado dos professores, significa ler o que aquele estudante está mandando para aquele evento lá. O resumo, os anais com textos completos, ou aquele artigo. Porque o nome dele está ali junto. E para o estudante, a paciência de esperar que o professor leia o trabalho e diga, sim, tá bom, pode mandar. Eu sei. Os meus também sofrem. Mas tem isso. É preciso pensar isto. É preciso pensar estas parcerias para além da área de onde a gente sai. Então, dificuldades a serem enfrentadas. Eu já estou falando de algumas. Mas uma grande dificuldade que já tem sido falada, e vocês já sabem, mas eu estou aqui repetindo só para vocês não esquecerem, que uma das dificuldades de fazer uma pesquisa ou dar aula junto, que é muito, eu não sei como é que vocês fazem, mas lá no doutorado disciplinar, ninguém dá aula sozinho no doutorado disciplinar. É sempre parcerias, 2, 3 professores numa só disciplina, de áreas diferentes. E a gente assiste o que o professor está dando como aula, porque é uma forma de aprender. A gente, que eu digo, são os professores. Porque existe sim uma arrogância e uma insegurança disciplinar. Olha, gente, uma das coisas melhores que tem é quando você não está entendendo nada do que aquele outro professor está dizendo, pensar assim, é porque é de outra área, mas a minha é diferente. Ele nem chega a dizer que não entendeu nada, mas diz que na minha é diferente e fecha o assunto. Isso implica ler a outra disciplina. Isso implica superar barreiras, dificuldades seríssimas, mas que é preciso fazer. Estar presente nas aulas, ler os textos que os alunos estão lendo para o outro professor, entender ou não entender, perguntar, mesmo que seja separado, porque os estudantes não vê que você não sabe. Mas é preciso aprender. Como é que a gente vai poder entender a linguagem? Porque cada disciplina costuma ter um jargão, não é? Como é que a gente vai entender o jargão científico do outro? E no fim, quer saber, muitas vezes é a mesma coisa, só com palavras diferentes. Às vezes tem um detalhe, um outro a mais, mas muitas vezes tem mesmo significado. Abertura para valorizar o conhecimento do outro. Gente, como isso é difícil. Muito difícil. Mas é preciso valorizar o conhecimento do outro e não descartá-lo. Que mais? Prontificar-se a aprender. Aulas partilhadas. Orientação de trabalho partilhado. Creio que aqui também as orientações são sempre em co-orientação, não é? Co-orientação efetiva, em que o co-orientador realmente interfere, partilha, lê e interfere no trabalho. Adaptar as linguagens, compreender a linguagem científica da outra área. Isso é muito importante. O que ultrapassa as áreas são os temas. O que ultrapassa a área é o objeto que eu estou construindo como pesquisa. É o problema de pesquisa que eu estou colocando. Porque se eu penso, por exemplo, como ação humana, gente, eu consigo pensar a área da educação, no mínimo, a área da psicologia, a área da memória. Eu consigo pensar história, eu consigo pensar a sociologia, eu consigo pensar as tecnologias que são usadas na pedagogia, como é que aprende, que mais? Política pública, então, nem se fala, não é?
De que política pública nós estamos falando? Não é? E assim por diante. Eu coloquei aqui, ali as palavras que faziam parte desse programa, mas botei também gênero, que eu sei que vocês também trabalham. Gênero é uma das coisas mais interdisciplinares que existe, você lida com... Aliás, agora nós vamos fazer, aproveito para convidar, né? Entre 31 de julho e 4 de agosto, vai haver em Florianópolis, fazendo gênero 10 e o mundo das mulheres. Ou é o contrário? 10 fazendo gênero, 11º fazendo gênero e o mundo das mulheres, mundo 10, não sei. Mas é um dos dois. E, gente, já temos 6.000 pessoas inscritas. Este é um momento muito importante para dizer sim, gênero é importante. Está vindo gente de todo lugar do mundo, tá? Desde que veio da África, da Índia, do Vietnã, dos Estados Unidos, da Europa, do México, do Canadá, dos países lá aqui vizinhos, de diferentes lugares do mundo, as pessoas estão vindo. Está na hora de vocês ir também. Mas voltando, gênero, faz isso. Depois, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de pesquisas que usam o gênero. Vou dar um exemplo agora, que usa tecnologia também. Eu tive uma estudante que ela era professora, ela é ainda, professora lá no Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Ela fez uma tese de doutorado sobre jogos eletrônicos. O design dos jogos eletrônicos, a questão de gênero no design dos jogos eletrônicos. Por que não? Ela juntou história, juntou sociologia, juntou a linguagem, juntou questão de gênero, que é disciplinar de maneira geral, o design dos jogos eletrônicos, a tecnologia, no caso. Certo? Esse não foi orientado por mim, foi orientado por um outro professor. Fez um trabalho sobre a questão tecnológica. Empresas, políticas de empresas de informática, de comunicação, o que elas fazem com o lixo eletrônico, que é uma questão de meio ambiente. E essa tecnologia que muda rapidamente, eu sou uma senhora idosa, eu já dizia no começo dessa fala, eu sou do tempo que tinha aquele disquete flexível. Aliás, eu sou do tempo que o computador nem memória tinha. Uma simples lembrança, como diz a piada comum. Então, o que aconteceu com aqueles computadores? Quanto metal, quanto plástico, quanto silício, quanta coisa. O que acontece com isso? Uma pergunta, né? Religião, gente. Nossa religião. Como dá discussão, gente. Aliás, ultimamente dá briga, velho. Certo? Muita briga, muito dinheiro. Gente, dá para fazer um belo trabalho juntando a economia, política pública, certo? E religião. Olha que belo trabalho que dá. E juventude. E as jornadas? E aquelas manifestações da juventude? 2003, junho de 2013. E essas discussões, como é que andam? Junta um monte de coisa, certo? Enfim, trabalhos interdisciplinares. Só trabalhos interdisciplinares dão conta de coisas assim. Eram os exemplos que eu ia dar. Então, projeto de Unidesign, educação em gênero, gênero em jogos eletrônicos, gênero na decoração de ambientes. Aliás, a minha aluna ganhou um prêmio com essa tese. Ela pegou a revista
casa e jardim e fez uma história da decoração das casas nos anos 70. Você sim, muita gente aqui nem tinha nascido ainda nos anos 70, eu sei. Mas nos anos 70, tinha aqueles móveis psicodélicos, plástico, fórmica era usado. A fórmica que hoje em dia está lá na casa da bisavó, já foi moda. Aqueles móveis de fórmica. E ela fez um trabalho mostrando como é que as fotos e a propaganda dos móveis e dos novos designs de móveis focalizavam as mulheres na foto, na divulgação. Elas estavam sempre sem sapatos e com o pé para cima. É porque, por muito tempo, a distinção familiar passa pelo ócio das mulheres. Um ócio representativo. Quanto mais ociosa, mais rico é o marido. Essa era a distinção. E aí os móveis se apresentam assim. As mulheres estão sempre sentadas numa poltrona daquelas bem psicodélicas, com os pezinhos para cima. Afinal de contas, aquele móvel não é para qualquer casa. É para uma família distinta. O que mais? Atualmente eu estou com uma orientanda que está trabalhando com desenhos animados mudos. Ela vai trabalhar com antropologia visual, com a tecnologia do cinema, do desenho animado mudo. A forma de expressão de gênero no desenho animado mudo. Você já deve ter visto vários, de vez em quando aparece no YouTube, na televisão, não na televisão não, na internet. Pequenos desenhos animados, curtos, curta-metragem, que sem falar nada contam uma história, certo? E aí os personagens, como é que eles são desenhados? Como você vai mostrar que esse bonequinho é uma menina? Ou é um menino? Quais os padrões de gênero que fazem isso? Essa Joana acha gênero em tudo, né? Que coisa. Mas voltando ali. Meio ambiente e tecnologia, aquilo que eu falava para vocês. Constituição de padrões de sustentabilidade nas empresas. Saúde, história e educação. Apropriação das discussões feministas pelos manuais de medicina. Será que os médicos ginecologistas, não aqueles que fizeram aquelas fotografias feias, não, mas os normais, assim, que aqueles não são. Os médicos normais, será que eles estão tendo aulas sobre ginecologia, trazendo, incorporando discussões que o feminismo vem discutindo há muito tempo? Respeito ao corpo, a questão do parto, a questão do feminino, daquilo que é chamado de feminino. Isso foi uma tese, já foi defendida, inclusive. Direito, relações internacionais, história, na constituição da verdade jurídica dos casos de tráfico de pessoas. Junta direito, relações internacionais, junta história. Essa é uma tese que já foi defendida, estou dando exemplos, tá? Que fez isso. Que mostrou como é que se forma a noção de verdade nestes processos judiciais. Muitas vezes é uma mulher ou uma travesti que vai para o exterior e que depois convida a colega para ir também, ou que recebe a colega na casa dela lá no exterior, e aí é processada como tráfico de pessoas. É que a justiça não considera que uma pessoa queira, por conta própria, ir para o exterior trabalhar como prostituta. O consentimento é considerado irrelevante. E elas são processadas, são presas.
ou porque emprestaram dinheiro, ou por isso, ou por aquilo. Na verdade, isso é uma forma de colaborar com os países que não querem que haja esse tipo de migração. Tá? Voltando. Gênero, sexualidade e saúde nos jogos LGBT. Esse inclusive ganhou um prêmio CAPES. Homofobia e rendimento de atletas. Um estudante nosso que acompanhou os jogos, porque nas Olimpíadas tem muita homofobia. Então ele acompanhou jogos LGBT e mediu o rendimento de atletas através dos recordes, né, que eles vão quebrando com as Olimpíadas comuns e fez um trabalho sobre isso. Políticas públicas para a gênero, apropriação do uso da categoria homofobia pelas políticas públicas, tramitação de leis sobre uniões homoafetivas que são relacionadas a políticas públicas. São temas que juntam, esse, por exemplo, da tramitação de leis, junta a área do direito, então entretanto, fica dentro das áreas da área humanas e sociais aplicáveis, certo, gente? Claro, já é difícil sair das humanas e ir para as sociais aplicáveis, mas é mais fácil do que ir para a área das chamadas tecnológicas, certo? Mas é preciso experimentar, porque é para lá que a gente vai caminhando, certamente. Pois é, não sei como é que andamos com os horários. Eu trouxe uma miçanga para vocês. Aquela miçanga que foi jogada lá no Afeganistão, né? Que usa GPS e que tem um poder de destruição imenso. Então, eu não gostaria de aprender esse tipo de miçanga, mas gostaria de ensinar que essas miçangas têm problemas. Tem problemas, trazem problemas, e quem é que reflete sobre esses problemas? As áreas humanas e sociais aplicadas. Fazer miçangas, pois é. Talvez o que a gente precise seja ensinar a galera das miçangas a entender e valorizar as ciências humanas e sociais aplicadas. Então, este é um momento difícil de corte de recursos, de disputas intensas. O anti-intelectualismo está muito presente. Já houve um momento que vivemos isso após a crise de 29, com o surgimento do fascismo, nazismo, salazarismo, franquismo e todos aqueles ismos. Estamos vivendo um momento bastante sério. Nós, não fomos nós, tá? Mas em algum momento, não fomos nós porque eu não fiz isso, eu tenho certeza que vocês também não fizeram. Mas ali na década de 80, optaram por desnacionalizar a produção. Foram buscar a mão de obra mais barata do planeta. Uma mesma empresa traz, ela é instalada aqui em Campo Mourão, mas ela produz o produto que ela vende aqui, lá no Vietnã, ou lá nas Filipinas, e traz o produto para cá. Ele faz parte daquela empresa. Não faz aqui. Não usa mão de obra daqui. Nesse meu pós-doc nos Estados Unidos, eu fiquei numa cidadezinha pequena, chamada Providence. Fica em Rhode Island, lá no norte dos Estados Unidos. A universidade que me recebeu foi a Brown University. A cidade já foi muito rica. Ela tem vários prédios fechados. Muitas fábricas completamente fechadas. Prédios
que fabricavam coisas. Ela era especialista, inclusive, em fabricar bijuteria, entre outras. Joalheria, bijuteria, várias fábricas fechadas. Lá nos Estados Unidos, várias cidades com fábricas fechadas. Agora, lá na França, nessas eleições, quem está levando a Marine Le Pen à vitória são justamente aquelas áreas onde as fábricas foram fechadas. E foram fechadas porque elas estão sendo, as coisas que ali serão feitas estão sendo feitas em lugares onde a mão de obra é muito barata. Agora dá para entender. O que é que aconteceu no Paraguai? O Paraguai rebaixou o valor da mão de obra imensamente. Tanto que tem várias empresas produzindo lá. Não vem para o Brasil, vão produzir lá. Pois é, esse é um momento bem difícil. Para onde vamos, eu não sei, mas como historiadora, eu já sei que a gente nunca vai para frente. A gente vai para os lados, porque não existe frente. Eu sinto muito. Não existe uma estação chamada Paraíso. Só lá em São Paulo tem uma estação no metrô chamada Paraíso. A gente não vai para o paraíso. A gente vai para o lugar onde as forças, porque é um embate, é uma briga, levarem a gente, ou a gente deixar ir. E, mais do que nunca, a gente precisa das ciências humanas e sociais aplicadas. Estão nos desqualificando, mas acho bom que a gente tenha guardado uma memória de tudo isso, porque a gente vai precisar de todo esse conhecimento acumulado. Afinal de contas, a gente já aprendeu que a memória é o nosso dever. A gente vai precisar ter essa memória das pesquisas e a gente vai ter que continuar, porque quero repetir o que o coordenador acabou de dizer, a gente vai ter que continuar brigando e resistindo, porque dessa nossa resistência vai depender dos caminhos para onde a gente vai caminhar, porque não é para frente, ou é para um lado, vai para um outro, vai para outro, mas não tem um caminho certo na direção. Não basta a gente ficar calado esperando, porque não vai acontecer nada. Isso podem ter certeza. Bom, com isso, eu estou encerrando, eu espero não ter deixado vocês tristes, pelo contrário, quero dizer que as ciências humanas têm importância, sim, espero que o programa de vocês continue fazendo e trazendo muito bons trabalhos, contribuindo com o conhecimento que precisamos ter para enfrentar toda essa situação que virá por aí. É isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Joana, pelas provocações e nos chamamentos para refletirmos sobre a distopia e as utopias possíveis. Né? Temos ainda alguns minutinhos e podemos abrir para perguntas. Quem deseja fazer pergunta pode vir até aqui à frente, tomar o microfone ou eventualmente escrevê-la e nos enviar. Professora Cláudia. Pode vir, Cláudia, professor. Pode se aproximar também o colega, e aí nós podemos fazer em bloco de 2, 3 perguntas, e aí a professora pode responder conjuntamente. Boa noite a todos e todas.
Eu sou a professora Cláudia, do Colegiado de História, e também do mestrado, profissional em ensino de História. Bom, primeiramente agradecer a presença da professora Joana aqui conosco. Nós estávamos aguardando com bastante ansiedade. Com certeza não decepcionou. E ansiedade mesmo assim pela referência que a professora é, para nós, para a história de modo geral, e também pelos seus ensinamentos e também por toda a sua importância diante da nossa comunidade acadêmica. Então, eu gostaria, professora, quando a senhora colocou a questão dessa desqualificação das ciências humanas e também das próprias ciências sociais aplicadas, tanto no Brasil, a professora foi mostrando um panorama, e a gente sabe que a interdisciplinariedade está aí presente, como a professora bem colocou, mas eu gostaria, sim, de perguntar como que essa questão, já que o professor esteve recentemente nos Estados Unidos, como que essa questão da interdisciplinariedade, ela é colocada, ela está pautada dentro das universidades, como que isso está colocado lá, se é bem aceito, se tem esse crescimento, como está tendo aqui, e também, assim, como que a gente sabe que os Estados Unidos foi um dos grandes alavancadores, vamos dizer assim, dos estudos de gênero, e como que essa questão de gênero, essa temática tão importante que nós trabalhamos, é visto hoje lá, porque no Brasil a gente sabe que, por exemplo, nas ciências exatas ainda há uma resistência muito grande, Então, como que isso está sendo visto, lá também, e já pensando nesse processo mesmo aí de transnacionalização que a professora foi mostrando para a gente. Então, é essa questão e agradeço. Boa noite a todas e todos. Professora, eu venho João. Eu venho de um programa de pós-graduação interdisciplinar também, e a gente agora começou a sofrer um processo de fragmentação do curso, e ele acaba, assim, um dos principais motivos alegados pela nossa coordenação para a fragmentação do curso é a possibilidade maior de que os alunos possam prestar concursos ou estar em trabalhos que exigem mais essas áreas separadas. Eu lhe pergunto qual é o nosso papel enquanto discentes e docentes para evitar essa fragmentação dos cursos interdisciplinares que ao longo desse período de separação acabam perdendo talvez aquela qualidade principal da conversa entre as disciplinas e acabam transformando as áreas de pesquisa em cursos específicos. Mais alguma pergunta? Não é? Boa noite a todas e todos. Eu sou o Leonardo, aluno do programa de pós-graduação interdisciplinar aqui. Minha pergunta é assim: você viu alguns elementos dessa onda internacional de retirada do direito, de alguns retrocessos em algumas áreas. Queria que você desse mais alguns elementos para nós entendermos o que você entende assim, que tem originado isso. Qual é esse movimento? Porque é uma coisa que já tem certo acúmulo. Na França, por exemplo, no ano passado houve uma ameaça da mesma reforma. Ou próximo daquela que está acontecendo aqui, mais de 200 mil pessoas saíram à rua. A mídia golpista do Brasil nem mostrou isso, como se não fosse nada essa organização, esse movimento na França. Então eu queria que você desse uma contextualizada nesse sentido. Então, obrigada para a Cláudia, para o João e para o Leonardo pelas perguntas. Eu vou começar com a Cláudia, tá? Vou começar de... Então, sobre essa desqualificação e como é que isso está nos Estados Unidos. Olha, eu não vi desqualificação para a área interdisciplinar. Eu fiquei ligada a um programa de história, tá? Mas esse programa de história, ele tem uma atuação
Interdisciplinar impressionante. O que eu conheço da área interdisciplinar dos Estados Unidos não foi porque eu estive lá, foi porque nós trouxemos pessoas, quando eu era pró-reitora, nós trouxemos pessoas para virem, acho até que o Frank conheceu algumas pessoas, para virem para a nossa universidade para discutir. E para eles, interdisciplinaridade não é a área de humanos. Interdisciplinaridade é quando você está juntando outras coisas. Não existe. Se você está dentro das humanas, isso não é interdisciplinaridade. Pelo menos foi o que ele nos disse. Ele estranhou muito que a gente ficasse em determinadas áreas, certo? Que juntasse uma ou duas disciplinas e considerasse isso interdisciplinar. Estranhou. De acordo com ele, teria que ser muito mais. Agora, o que eu conheci de gênero nos Estados Unidos é um campo impressionante, com muitas cadeiras, porque funciona por cadeira, né? A cadeira de estudos de gênero, a cadeira de história das mulheres, a cadeira de estudos LGBT, a cadeira de estudos queer, a cadeira de estudos de gênero, e assim por diante. E isso significa concurso, porque eu recebia e continuo recebendo chamada de concursos. Estamos precisando de uma pessoa para a cadeira tal. Às vezes é para um concurso permanente, às vezes é para uma função provisória, assim, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, por tempo determinado. Para dar uma disciplina, para estar presente numa pesquisa. Há, inclusive, recursos para você ir e fazer uma determinada pesquisa, se engajar numa pesquisa. Assim, e aí serve para professores latino-americanos, certo? Você se candidata a fazer uma pesquisa num determinado período, eles te dão os recursos para a pesquisa e a universidade que te recebe. E não necessariamente você tem que dar aulas. Aí já são editais específicos para estrangeiros. A dificuldade é que agora, com essas medidas do governo Trump, dependendo de onde você vier, vai ter dificuldade de entrar, certo? Por enquanto, os brasileiros ainda não estão nesse problema. Mas tem problemas aí. Uma outra coisa que o Trump fez recentemente, que deixou todo mundo muito preocupado, é que as universidades formam muitas equipes, não só as universidades, as empresas formam equipes com pessoas especialistas em diferentes áreas do conhecimento, e aí não estou nem falando mais de gênero, para um produto que querem fazer. Vamos pensar, sei lá, a Apple tem indianos, gente do Egito, gente do Iraque, gente de milhares de lugares. Eu não quero nem saber desse sujeito que está vindo. Importa que ele é o top de linha daquele assunto. Eles pagam para o sujeito ir ficar entre 2 a 5 anos. É um tipo de visto especial. E ele cortou provisoriamente todo mundo por esse visto. Provisoriamente está suspenso este visto. Aí eu ainda estava escutando um intelectual dizendo, pois se o conhecimento, porque o conhecimento dos Estados Unidos vem justamente dessa possibilidade, dessa capacidade de trazer gente especialista de diferentes lugares do mundo, que não é deles necessariamente que vem. Tem gente deles, mas tem muita gente de outros lugares do mundo. Então isso vai trazer um problema muito sério. Eles fazem na prática a interdisciplinaridade, porque a produção vive disso, certo? Dessas especializações. E como eu estava dizendo, realmente, nos Estados Unidos o gênero é importante agora. Eu participei daquela marcha das mulheres contra o Trump. Ele tinha acabado de tomar posse.
E ele estava ameaçando cortar todos os recursos do IPPF. O que é o IPPF? International... É o Planejamento Internacional Familiar, que é um organismo que ele atua internacionalmente, mas atua nos Estados Unidos também, ele trabalha com mulheres, ele fornece métodos contraceptivos, ele dá instruções sobre sexualidade, corpo e métodos contraceptivos. Ele simplesmente cortou todo o dinheiro. Não deixou um tostão furado para esse organismo. É claro que esse organismo não vive só do dinheiro dos Estados Unidos, tá? Como ele é internacional, ele tem recursos de outros lugares. Mas os Estados Unidos têm um peso muito sério. Durante o governo Bush, ele fez isso. Não foi, o Trump, nesse momento, não está nem sendo original. Porque o Bush já tinha feito isso. Durante o governo Bush, que durou 8 anos, né, gente? Essa organização ficou sem o recurso dos Estados Unidos. Isso, para áreas mais periféricas, é bem complicado. Porque países como a Bolívia, Paraguai, que não têm esse tipo de recurso para oferecer, era esta instituição que fornecia. Entende? Distribuição de camisinha, distribuição de pílula, distribuição de DIU, aquele diafragma, e assim por diante, e instruções, cartilhas, treinamento, vacinas. Está cortado o recurso dos Estados Unidos, no caso. E sobre as ciências exatas e o gênero, olha, só para lembrar, o que eu vejo e o que eu vi nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, nas universidades, um projeto das áreas humanas que não tenha gênero não existe. Como é que você vai fazer? Isso é impensável. Como é que você vai fazer uma discussão sobre um comportamento populacional, uma situação? Vamos recordar, há pouco a gente falou das jornadas de juventude de junho. Como é que você vai fazer uma pesquisa sobre as jornadas de junho se você não levar em conta a questão de gênero? Como é que você vai fazer uma discussão sobre as religiões de origem africana se não tem essa questão de gênero? Como é que você vai fazer uma discussão sobre as religiões evangélicas se você não pensa a questão de gênero? Como é que você vai fazer uma discussão sobre os preços do supermercado das belas e recatadas se você não faz uma discussão de gênero? E assim por diante. Então, nas áreas humanas é impensável isso. Eu não tenho noção das áreas mais exatas, mas o que eu vi foi estava tão entranhado isso, estava tão presente. Não quer dizer que não exista violência, não quer dizer que não exista nada disso, tá? Inclusive há uma denúncia gravíssima de abuso e de estupro no campo, não é? Nos campos universitários. E há todo um cuidado com relação a isso. Mas que há uma preocupação bastante séria, meio que já razoavelmente sedimentada, está. Agora, como historiadora, devo dizer, nada que não possa haver um retrocesso. Tá? Aqui, o entendimento do retrocesso, para mim, é a retirada desse tipo de discussão. É bom a gente dizer o que a gente está entendendo do retrocesso, né? João, você disse que vem de uma área interdisciplinar e que está sendo fragmentada. Esse fragmentado que você está dizendo, nós sabemos que nós vivemos isso. Onde é que está o João? Está lá atrás. Sabe, João, nós vivemos isso quando a gente criou o programa. Primeiro foi uma dor criar o programa. Foi difícil. Não havia nenhum doutorado ali, só tinha mestrados. Aí nós criamos o programa. Tínhamos vários doutores com experiência que poderiam formar um doutorado, mas não individualmente nas suas áreas disciplinares.
Então formamos aí o doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas. Aí o medo de todo mundo era que quando aqueles mestrados disciplinares se transformassem em doutorado, tivessem seus doutorados, eles iriam sair, esvaziar o doutorado interdisciplinar. Não aconteceu porque, a princípio, teve medo. Quando o primeiro que saiu, acho que foi na psicologia e na história. Mas não saíram, as pessoas não saíram do doutorado interdisciplinar. Porque eu vou contar um segredo para vocês, que vocês já devem saber. Sabe o que acontece de bom num programa interdisciplinar? As pessoas brigam menos. Porque elas descarregam as suas brigas, os seus ciúmes e as suas invejas lá nos seus departamentos. E aí, quando elas vêm para o interdisciplinar, essas brigas não têm muito sentido. Sabe? E aí as pessoas continuaram no doutorado interdisciplinar porque era bom estar ali. Era um lugar agradável, um lugar amigável, de coisas que fluíam, que andavam. E, claro, houve iniciativas muito importantes. A de que as aulas do doutorado interdisciplinar valiam tanto quanto qualquer aula de qualquer doutorado disciplinar. Que, portanto, tinha que contar crédito, tinha que contar tudo isso. E a outra coisa, e isso eu, quando fui coordenadora, eu lutei bastante para que cada concurso que saía no centro tinha que ter lá áreas afins. Certo? Digamos assim, o concurso era do departamento de História. Ser doutor em História e áreas afins, para poder caber o interdisciplinar. E aí, dependia do desempenho do candidato. Certo? Isso foi uma briga, não foi uma coisa fácil, não. Porque há uma vontade de colocar os filhos intelectuais nos lugares definidos, certo? Que é importantíssimo. Então, costumeiramente, os departamentos querem guardar aquelas vagas para os amigos, mesmo que eles depois reprovem, mas querem, certo? Os seus alunos e assim por diante. Então, não querem abrir muito. Hoje em dia não há mais tanto, não quer dizer que não tenha uns que de vez em quando brigar. Às vezes, quando sai um concurso que não está lá falado em áreas afim, o doutorado interdisciplinar já vai lá brigar, certo? Para que isso não aconteça. Então, há uma preocupação. Isso se transformou depois numa regra na universidade. Não foi simples, mas a gente lutou por isso. Tá? Hoje em dia, salvo raras exceções, tem saído só por esquecimento mesmo, que não sai áreas afins. Tá? E aí, quando acontece isso, as pessoas entram com processo contra o edital, luta e tal. Tá? Então, tem que ficar vigilante. Mas isso é uma coisa que tem que ser feita. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas para quê? Certo? Para esperar que um dia haja muitas graduações, bacharelados na área interdisciplinar? Não dá para ficar esperando. Tem que ser já, certo? Isso aí tem que mudar já. Então é uma questão de vigilância. As coisas não vêm dadas, tá? Tem que brigar todo dia. Mas acontece. O Leonardo perguntou sobre esses movimentos, Leonardo está aqui. Que lá na França sim se viveu isso, não foi à toa que o François Hollande nem se candidatou, tá? Porque ele tirou vários direitos de um monte de gente. Então, o que acontece? É o mercado, querido. É o mercado. Essas empresas. Eu estava dando um exemplo de Campo Mourão. Eu não sei qual é o nome da moça que me trouxe, como é o nome dela? A Cláudia me trouxe, de carro, né? Ali do aeroporto. Aliás, é uma pessoa muito gentil, né? E aí nós estávamos passando ali no caminho e eu vi aquelas tendas com panelas, um monte de coisa assim. Aí eu perguntei para ela assim, isso aqui é fabricado aqui?
Ela disse assim, olha, eu não sei. Aí eu disse assim, vai que vem da China, né? E tem alguém fornecendo. Possivelmente, não sei, tá? Estou chutando. Mas muitas vezes é isso que acontece. A fábrica é aqui. Na verdade, apenas comercializa, né? Ou bota um cabo, bota a etiqueta, faz controle de qualidade, mas os produtos vêm de lá. Olha, essa empresa que faz isso, ela dá para os acionistas um lucro maior do que aquela empresa que está fabricando aqui com mão de obra que tem CLT. Entendeu? Então, isso não está acontecendo só no Brasil. O mercado é que está nos mandando cortar os direitos, porque a disputa é entre estas empresas que estão brigando entre si por quem é que oferece produtos mais baratos e, portanto, mais lucro para os seus próprios acionistas. E, inclusive, isso aí está tudo interligado. O Trump, quando fazia campanha, aliás, eu participei muito, que eu digo assim, eu vi muito da eleição dele, porque eu estava lá e aí, esses dias ainda estava comentando isso com os estudantes. Ele fazia cada coisa maluca, tinha cada denúncia horrorosa contra ele, de assediar as mulheres, de fazer um assédio, que nem daquele ator fez com aquela moça agora recentemente, como é o nome dele? O José Maio, que todo mundo já sabe qual é o tipo de assédio, né? De ele fazer isso com as funcionárias, com as mulheres, chegar nelas e já fazer isso. E eu pensava assim na televisão, quando vinha essas denúncias, eu dizia, pronto, agora ele vai cair lá embaixo nas pesquisas. Ou o sujeito não caiu? Há uma emoção que carrega esse homem, assim como há uma emoção que carrega a Le Pen. E há uma emoção que está carregando outros candidatos por aí afora. Que é um medo muito grande, o medo do desemprego, porque ele está prometendo o emprego. Ele está prometendo. Primeiro ele prometeu que ia taxar as empresas que fabricam lá na China e levam o produto para dentro. Ou fabricam ali no México e levam o produto lá para dentro. Certo? Tanto que a Ford resolveu que não ia mais fabricar no México. Mas sabe por que ele não vai conseguir fazer? Uma coisa muito simples. A hora que ele fizer isso, as empresas norte-americanas vão perder no mercado de concorrência com as outras que continuarão fazendo isso. E as ações delas vão baixar. E a população que é acionista, porque essas coisas estão tão imbricadas, estão tão entrelaçadas, gente. Eu conversava sobre isso, eu aluguei um quarto numa casa. Quarto numa casa de uma professora de música. Estava aula numa high school lá. E aí quando ela era pró-Clinton, tá? Mas conversando com ela, um dia ela disse assim, mas essa proposta do Trump de taxar as empresas que são norte-americanas, mas que produzem partes do produto lá na China, lá na Índia, lá no México, seja lá onde for, eu acho uma boa ideia. Aí eu disse assim, tu me disseste que o teu plano de saúde é mantido por um banco com acionistas, não é? É um pool de ações, não é? E tu não acha que nesse pool de ações deste banco está também várias empresas norte-americanas que fazem esse tipo de coisa? O que vai acontecer com as ações dessas empresas? O que vai acontecer com o teu fundo de saúde? Vocês estão entendendo? Nós estamos... Nós, não estou falando só deles, não, nós também enredados. Eu sei que vocês não são... Vocês vão dizer, eu não tenho ações. Você não tem dinheiro do banco, não é?
Não está investido em como é que vocês chamam aí? Como é que é? Quando chega o salário, não bota lá no resgate automático? Ou então não tem uma previdência privada, ou então não tem uma poupança, ou seja lá o que for, ou se esses bancos forem à falência, o que vai acontecer? Nós estamos bem enredados nessa confusão, viu? Parece assim aquelas mosquinhas que caíram na teia de aranha, sabe? Quanto mais a gente se debate, parece mais que se enrola. Eu juro para vocês que eu não tenho solução. Só consigo ver a encrenca em que a gente está. Então, você tem razão. A França passou por esse problema. E eles perderam vários leitos e o François Hollande nem sequer teve coragem de se candidatar. Acredito que o senhor Temer também não vai ter coragem, porque também não foi eleito, lembra? Pois é. Então, isso tem acontecido, sim, em vários lugares. E não sei para onde a gente vai. Não sei. Nesse momento a gente tem essa onda aí bem séria. O que mais? Bom, a gente sabe que falar de gênero, né, sempre foi... Hoje, se a universidade está se abrindo mais aqui no Brasil, né, está se abrindo mais para isso, né, e tem programas e tem disciplinas nas universidades agora. Só que com a avanço dessa onda conservadora, né, a gente, ao mesmo tempo que teve essa conquista, também a gente sabe que as minorias são as primeiras, né, a serem afetadas. Com certeza. Como que fica os cursos que estão se desenvolvendo na área de mestrado, até quem trabalha com isso dentro do programa interdisciplinar, como que fica para a gente conseguir manter isso? Porque a impressão que se dá para muitos, quando você conversa com muitos professores universitários, principalmente os homens, que são discussões dispensáveis, assim, né, no sentido de que é secundarizado, né, assim, é importante, mas não tanto quanto tal assunto, e aí como ficam, como fazer para a gente conseguir avançar nas discussões e não perder, porque a gente, enquanto mulher, já está sofrendo vários retrocessos com as recentes leis que estão para ser aprovadas e tal. Então, olha, eu não acho que a gente vai perder, não. Eu ainda estou aqui na briga. E a gente, quanto mais se encolher, pior. Vocês viram o movimento que nós fizemos em favor da Marlene Dívali? Vocês souberam desse caso? Uma estudante entrou no mestrado com um projeto de estudar violência contra as mulheres. E aí começou a postar coisas contra os estudos de gênero, ela era daquele povo da escola tentativa. Contra os estudos de gênero, contra a ideologia de gênero, contra o feminismo, etc. E aí, a Marlene ficou sabendo disso, chamou ela para conversar e disse, olha, ela começou a postar coisas na internet, no YouTube. Disse, olha, como é que você quer fazer um trabalho de gênero tendo esse tipo de pensamento? Ah, não, eu vou fazer o que você quiser, o que eu quero mesmo é o diploma de mestrado. Aí disse, olha, sinto muito, mas isso não dá para ser assim. Então, eu vou pedir para o programa para desligar você de mim e passar para um outro professor que vai te orientar. Você troca de assunto, toca para frente. Aí ela fez isso. Falou no programa, trocaram, botaram um outro professor para orientá-la. Aí o professor começou a orientá-la, mas aí teve problemas familiares. Ela trocou novamente, pegou um outro professor que eu até conheço, ele foi meu bolsista de pepito, nossa senhora. E aí ele começou a orientar a aluna. Só que ela assim, tá, não desenvolvia a pesquisa, não ia, a coisa não ia. Era um outro assunto, era sobre história, cidade, qualquer coisa assim. Não ia. Não estudava, não apresentava, não trazia nada. Aí no último momento, sabe aquele último minuto, do último instante do desligamento do programa? Ela apresenta lá um texto, tá aqui o meu texto. Tá bom.
Então vamos levar para a defesa. Aí o professor foi ler, não, isso aqui não dá para levar para a defesa não. Ah, não, porque tem que dar, porque não tem mais jeito, porque dá sim, vamos chamar o fulano, vamos chamar o Beltrano. Chamaram pessoas que ela recomendou e foram para a banda. E a banda reprovou. Aí o que foi que ela fez? Processou a Marlene. Gente, desculpa, mas isso foi proposital, certo? E agora a Marlene está sendo processada em Chapecó. Tem que se deslocar a Chapecó para se defender. Agora vai ter uma nova audiência em Maringá. Aí o que nós fizemos? Nós nos juntamos, nós fizemos todo um movimento. Ali no IEG nós temos algumas advogadas que estão ajudando a escrever a defesa dela e sugerimos ela para contratar porque ela estava usando os advogados da Associação de Professores. Estamos fazendo uma vaquinha para ajudá-la a pagar uma outra advogada, especialista, porque as outras advogadas da Associação de Professores devem ser ótimos, mas não entendem nada de gênero, não sabiam nem o que dizer, porque os caras faziam cada afirmação e elas não refutavam. Certo? E aí, agora acho que está mais ou menos encaminhado. De qualquer maneira, tem uma audiência. E você quer saber de uma coisa? O juiz é daqueles que pedem a intervenção do exército. Que tem isso, gente. Tem promotor, tem juiz. Nós tivemos um caso lá no CFH, que soubesse daquela invasão do bosque. O delegado, depois deu uma entrevista, tenho certeza que olha, a gente respeita a religião de todo mundo, tá, gente? Mas ele disse numa entrevista que ele era uma pessoa infeliz e que um dia ele recebeu um chamado de Jesus e que a partir daquela data ele se tornou uma pessoa melhor. Ótimo! Mas que foi Jesus que o inspirou a fazer aquilo. Olha, eu já fui católica. Que eu saiba, Jesus não tem isso na agenda. Nem para os católicos, nem para os... Acho que não faz parte do trabalho dele fazer esse tipo de coisa, ou faz. Para quem... Não sei se tem alguém que é evangélico aí, isso faz parte da agenda de Jesus, dizer o que tem que fazer no posto do CFH? Pois olha. Tem isso, sabe? Ou então aquele outro promotor lá de Joinville que disse que a agressão a uma mulher não é um problema, se não machuca muito. Disse isso pessoalmente, assim, numa entrevista. Quer dizer, tem de tudo, gente. Tem de tudo. Não quer dizer que todos os juízes são assim, nem todos os promotores são assim, pelo contrário. Só estou dizendo que são humanos. Né? E aí tem de tudo. Até um juiz que pede a intervenção militar. Não foi à toa que ela botou o processo lá em Chapecó. Tá? Claro que existe segunda instância, né, gente? E que eu saiba, uma liminar do STF ainda não foi discutido, não foi votado, mas uma liminar do STF já se interpôs contra a escola sem partido, né, gente? E acho que há uma menção da ONU, se eu não me engano, também contra essa coisa da escola sem partido e contra essa coisa da ideologia de gênero. Agora, a ideologia de gênero não é só no Brasil, não. Está aqui nos países latino-americanos, está lá na França também. Mas eles também não estão conseguindo muita coisa, não, tá? Isso não é de hoje, tá? Isso é mais antigo. Mas estão conseguindo muita coisa, não. A minha esperança sempre é que essa gente estude um pouco de instrução fazia um bem. Quem sabe não era reprovado no mestrado, né? E quem sabe entendia o que nós estamos falando. Mas tem isso, sim. Eu tenho a esperança de que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que é mais sério essa coisa da perda de direitos, da aposentadoria e da CLT. Isso aí, gente, para mim é a coisa mais séria.
Não estou dizendo que não é sério a coisa do... Mas eu não acho que eles ainda sejam tão fortes assim. E a gente vai continuar brigando. Eu estava dizendo para as minhas colegas, o Fazendo Gênero lá em Florianópolis vai ser uma demonstração de força. E os caras já estão sabendo. Fiquei sabendo que tem uns meninos lá, não vou nem acusar de que área que eles são. Mas estão dizendo assim, ó, se você está a fim de matar uma feminista, apareça lá em Florianópolis entre 31 de junho e 4 de agosto. Vai estar cheio. Claro que a gente já está colecionando os prints, já estamos levando para a segurança que está dando todo o apoio, já vai identificar quem são esses idiotas, que eles fazem isso como treta, entende? Só para fazer gozação, sabe? Mas isso não se brinca, né, gente? E não é porque a gente não gosta de rir, é que com violência não se brinca. Então tá bom, nós já estamos protegidos de que vocês vão para lá, não é mesmo? Isso. Isso. Queremos agradecer à professora Joana pela sua fala. Queríamos passá-la com uma pequena lembrança, né? A nossa mestranda, como tem uma lembrancinha singela, como representação do nosso agradecimento pela sua dedicação até o nosso programa. São alguns livros produzidos pelo grupo de pesquisa Cultura Nossa de Poder. Antes de finalizarmos, bem rapidinho, quero dar três encaminhamentos aqui, três notas para encerrar essa atividade para todos. O primeiro deles, o primeiro encaminhamento, é dizer que os certificados daqueles que apresentaram trabalhos já estão disponíveis no site do nosso campus, poderão ser acessados, né? E para os ouvintes que participaram então, das atividades, a partir do dia 14 de maio, os certificados também poderão ser acessados mediante o site do nosso campus. Possivelmente a partir de semana que vem, nós estaremos disponibilizando um formulário para nós avaliarmos o evento. Nós enviaremos e-mails para todos vocês e nós pediremos que vocês colaborassem com uma avaliação, porque é um elemento importante para nós melhorarmos a nossa programação, o nosso evento, para a sua próxima edição, que a princípio é em 2 anos. E para aqueles que participaram como apresentadores de trabalho, nós prorrogamos o prazo para o envio do trabalho completo até o dia 14 de maio agora. Então, quem eventualmente ainda não encaminhou, esses textos, se aprovados, vão compor os anais do evento. O segundo bloco de menções, eu preciso fazer uma nota de agradecimentos, muito mais do que protocolares, mas expressão em nome do grupo de pesquisa, por todos aqueles atores que estiveram conosco durante a realização desse evento, né? Os professores do nosso campus, de outros centros universitários que de alguma forma participaram do evento, as coordenações, sobretudo a coordenação do curso de História, que participou incentivando os estudantes, os professores também a participarem do nosso evento, a direção do campus, né, aquele Campo Mourão, assim como a PROEC, um apoio financeiro, e serve também ao PPG-SED, nosso programa de mestrado interdisciplinar. E um agradecimento especial aos nossos devotos, membros do grupo que trabalharam bastante durante esse evento, e assim como os monitores, né, que estiveram muito prestativos durante esses 3 dias, auxiliando as pessoas que vieram de fora, os mesmos da casa, né, a dar uma boa logística para que o evento ocorresse da melhor maneira possível. O evento não seria possível sem o apoio conjunto, comprometido de todos vocês. Quero expressar o agradecimento a todos. E por fim, duas considerações sobre o conteúdo, né, as discussões aqui pautadas
ao longo das 3 noites e também permearam de alguma forma também as comunicações, né, de quarta-feira e hoje pelo período da manhã e da tarde. A temática pautada nesse evento, que gerou em torno, sobretudo, da religião, política, espaço público, enfocados a partir de uma perspectiva interdisciplinar, é fundamental para nós ampliarmos os nossos horizontes, compreendermos mais sobre a sociabilidade, sobre a cultura, sobre a democracia, a cidadania, enfim, foram temáticas que apareceram de alguma forma nas falas. E nós devemos, sem sombra de dúvida, sempre pautá-las, porque são assuntos que estão no nosso cotidiano, né? E dizem respeito à nossa maneira de ser, à nossa maneira de estar em sociedade. Então, quando nós pensamos a temática, além de ser uma temática que percorre as pesquisas do grupo de pesquisa, são temáticas também que estão na interface com outras que vêm sendo desenvolvidas por vocês nas suas pesquisas, de alunos, quanto alunos de iniciação científica, mestrandos, doutores, doutorandos, enfim, o que mostra que a temática ela é relevante e ela precisa ser sempre problematizada. Discutir religião, política, gênero, muito mais do que estar na moda ou não estar na moda, está em pauta e nós precisamos sim discuti-las, porque do contrário nossos direitos humanos, nosso acesso às mídias, enfim, muitas vezes acabam secundando questões tão importantes da nossa sociedade. E por fim, uma nota especial aos nossos queridos mestrandos, né? Nós pensamos essa atividade em conjunto com o mestrado, porque precisamos fortalecer o programa e nós queremos que o programa, na sua temática, né, da formação humana, esteja presente nas nossas pesquisas e que essa oportunidade de fazer essa qualificação de pesquisa, de ensino, no nível de uma pós-graduação em estrito senso, seja proveitosa para todos vocês, né? Acho que é uma oportunidade importante. O nosso ensino ainda é público e devemos defendê-lo enquanto tal, né? E também é uma oportunidade de nós nos lapidarmos enquanto pesquisadores, né? E mais do que isso, nos lapidarmos, enfim, criarmos condições para que o nosso ser enquanto profissional seja desenvolvido, seja ampliado, o nosso mercado de trabalho, enquanto futuros docentes, bacharéis, enfim, nós possamos fazer a diferença, nos inserirmos nos nossos espaços de trabalho. Eu acho que esses dois elementos, enquanto considerações finais, nós queremos reforçar, porque são questões fundamentais que estão também estão no nosso fazer cotidiano e estão no nosso horizonte. E talvez, se nós vivemos experiências de distopia, como a professora Joana mencionou, nós precisamos talvez ancorar as nossas expectativas, as nossas lutas em pautas como essa para pensar e trabalhar para um mundo diferente. Por mais que às vezes a maré, as notícias apontam uma direção contrária, né? Desistir jamais, né? Por fim, te agradece a presença de todos, agradece a presença da professora Joana, em nome dela aos demais palestrantes que estiveram aqui conosco, né? E a presença de todos vocês, a professora Joana deve ter percebido como o público acompanhou a sua fala, não foi diferente nas demais noites, o que mostra também a receptividade e como as temáticas são de interesse e curiosidade de todos os participantes. Na sequência, convidamos a todos, até como um gesto de confraternização, de congratulações, que a gente possa se direcionar aí no hall de entrada para um simbólico coffee break para encerrar bem a nossa atividade. Obrigado e até a próxima.